Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e estou aqui juntamente com a professora. De Matemática também, eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando o Clima na Amazônia com a professora Manuela. Então vamos à nossa cartela. Essa aula é a de número 9. O objeto de conhecimento é execução, coleta, organização e tratamento dos dados. Detalhamento: avaliar a probabilidade de diferentes eventos estarem ou não associados, considerando as mudanças climáticas percebidas localmente, para estabelecer o diálogo entre os conhecimentos populares e os conhecimentos científicos. Então vamos à nossa aula. Olá, então sejam bem-vindos à nossa aula. Nós faremos hoje uma análise. E quando se fala em análise, nós temos dados, informações. Por quê? Porque o objeto de hoje é justamente isso, tratamento dos dados. Então, entra nessa parte a estatística, não é, professora Manuela? Então, estamos falando aí de distribuição de frequências. Mas então, vamos ver o que significa essa distribuição de frequências. Começando por essa palavra. O que é frequência? A frequência, ela pode ser aplicada em vários campos, né? Mas nesse caso aqui, a frequência, o que a gente tem? Ela é o quê? Ela é um valor de uma variável e o número de vezes que esse valor é observado na população. E a gente tem aí outra pergunta, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é obtida dividindo-se a frequência propriamente dita pela quantidade de elementos da população. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo prático onde a gente tem essa população, onde tem os elementos. Vamos ver o que é a frequência, o que é a frequência relativa também. E a frequência relativa, ela costuma ser apresentada na forma de taxa percentual, ou seja, com aquele símbolo lá da porcentagem. E por que isso? Porque a gente precisa organizar alguns dados, como a professora Manuela falou, citaremos alguns exemplos. Então vamos observar aqui. Temos aqui que no estudo da estatística, aprendemos a organizar dados resumidos em tabelas e gráficos que facilitem a sua análise. Então nós faremos aqui um passo a passo de como nós vamos aí pegar esses dados que já estão coletados, como organizá-los de uma forma que eles possam ser transmitidos e que aquele público-alvo eles possam compreender. Então, para isso, a estatística irá nos ajudar. Então, vamos lá? Olha a nossa cartela aí. Como organizar os dados para análise estatística? Em um projeto de pesquisa, não é, professora Manuela, que é o objeto da nossa UCA aqui, nosso objetivo é esse? As informações podem ser coletadas por meio de questionários impressos ou formulários online. E nesse caso, o ideal é que os dados sejam bem estruturados e organizados para otimizar o processo de análise estatística. E então aí nós vamos agora mostrar esse passo a passo, tá? Então a gente vai começar com as variáveis. Nós temos no nosso exemplo uma equipe de pesquisa que elaborou questões a fim de reunir o perfil dos frequentadores de um parque em determinado bairro. Nessa pesquisa, 20 pessoas foram entrevistadas e cada uma respondeu a questão para identificar as seguintes variáveis: sexo, idade, número de vezes que frequenta o parque por semana, estado civil, meio de transporte utilizado para chegar ao parque, tempo de permanência no parque e renda familiar mensal. Vejam que nós temos várias variáveis aí nessa pesquisa. E os resultados a gente vai mostrar aqui na tabela detalhadamente. Vejam só aqui a nossa tabela com todas as variáveis e vamos analisar alguns dados, né, professora?
Exatamente. Então, são muitas informações, certo? Então, cada coluna aqui representa uma dessas informações que são as variáveis. Começando aqui, professora Manuela, nós temos aqui, por exemplo, o sexo, depois nós temos a idade, frequência semanal em que eles fazem a visitação a esse parque. Continuando, nós temos aqui o estado civil, depois nós temos meio de transporte para que eles possam chegar nesse parque, tempo de permanência, acompanhe comigo, renda familiar mensal em salários mínimos. Professora Manuela, mas esses dados, eles não estão tão organizados assim, né? Se eu for perguntar para vocês, então vocês vão se perder em algumas informações aqui. Então, de que forma nós podemos melhorar esse resultado para que as pessoas possam compreender melhor essa pesquisa? Exatamente, professora. Então, nós temos a tabela, não é? A tabela, ela já é uma forma de organização. Mas vejam que a gente tem, como a professora Valcineide falou, temos muitos dados. Se a gente for pegar um exemplo aqui, ó, veja aí. Lá uma pessoa do sexo feminino que tem a idade de 48 anos, a frequência semanal dela é de 4 vezes, ela é casada, ela vai a pé. Então, a gente tem várias características para uma única pessoa. Então, por exemplo, se a gente quiser saber se a pessoa vai de carro, vai a pé ou de ônibus, se eu quiser saber quantas pessoas irão de ônibus, o que a gente vai ter que fazer? Vejam que o transporte ali não está organizado. Por quê? Porque a tabela está seguindo a característica de determinada pessoa. Então, obviamente, não vai estar aí na ordem. A gente teria que contar. E, nesse caso, a organização da tabela, do jeito que está, não nos ajudaria muito. Então, o que a gente vai criar? A gente vem criar as tabelas de frequência. Vamos ver o que elas são. Então, a simples leitura dos dados da tabela, dos dados brutos que a gente mostrou, não nos fornece condições necessárias para determinar o perfil do frequentador do parque. Vejam que aquelas informações estão um pouco espalhadas, não estão tão organizadas. Então, o primeiro procedimento que vai possibilitar uma leitura mais resumida desses dados é a construção de tabelas de frequência. E agora a gente vai entender o que são essas tabelas de frequência. Vamos observar, para cada variável estudada, que são várias, então observe, contamos o número de vezes que ocorre cada um de seus valores ou realizações. O número, esse número obtido é chamado frequência absoluta e é indicada por NI. Cada valor assumido pela variável aparece um determinado número de vezes, o que justifica o uso do índice I. Então, para entender melhor, vamos lá. Atenção, nós trouxemos aqui alguns exemplos. Olha só, dos 20 entrevistados, encontramos os seguintes resultados para a frequência absoluta dos valores assumidos pela variável estado civil. Então, frequência absoluta são os números mesmo, são os valores reais. Então, nós trouxemos aqui essa variável. Por quê? Porque nós temos aí os seguintes casos. Olha lá, atenção aí no nosso próximo croma. Nós temos aí separados, nós temos casados, a quantidade de solteiros e a quantidade de viúvos. Isso daí é a frequência absoluta, são os números, tá? Então, a quantidade de pessoas casadas, professora Manuela? São 8. Exatamente. Então, se eu for somar todas essas quantidades, nós teremos as pessoas que nós entrevistamos. Somando ali separados 3, solteiros 7, casado 8 e viúvo 2. Nós teremos os 20 entrevistados, certo? Então, isso é frequência absoluta. Por isso que nós temos aqui o somatório. Então, nós vamos somar a primeiro, que é separado, mais o segundo solteiro, que é o 7, mais o terceiro, mais o quarto, e nós teremos aí o somatório total, que é igual a 20. Esse símbolo significa o somatório. Então, ele começa de 1 e vai até 4. Por isso que nós temos aí no símbolo o I ali no início, indicando que é 1, e sinaliza lá em cima que vai até 4. O somatório de tudo isso é igual a 20, que são os 20 entrevistados, certo, professora? Exatamente, como a professora falou, né, os valores absolutos são a contagem das pessoas.
3 pessoas separadas das 20 que foram pesquisadas. Então, o valor absoluto é 3, porque 3 é a quantidade de pessoas separadas, e assim por diante nas outras variáveis. Então, em geral, quando os resultados de uma pesquisa ou estudo são divulgados em jornais e revistas, os valores referentes à frequência absoluta aparecem acompanhados do número total de valores escolhidos, a fim de tornar a análise mais significativa, que foi como a gente viu agora, né? A gente tem aí os valores absolutos e a gente tem o valor total. Isso a gente sempre vai encontrar numa tabela, né? A gente tem os valores lá de determinada variável e lá abaixo, no final da tabela, geralmente a gente tem esse total. Vamos ver agora como que a gente vai fazer para definir a frequência na nossa cartela. A gente define para cada valor assumido por uma variável a frequência relativa, que a gente vai chamar de FI, como a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados, que a gente chama de N. Isto é, nós temos essa pequena fórmula aqui, FI, que é a frequência relativa, é igual à frequência absoluta dividido pelo número total de dados. Então, como o nosso exemplo a gente viu aqui, na variável estado civil, a frequência relativa da primeira opção, qual era? Era a quantidade de pessoas separadas, correto? Então, a quantidade de pessoas separadas eram quantos? Qual era a frequência absoluta? Qual é a quantidade de pessoas separadas? 3. E quem era o N? N é o número total de dados. Nesse caso, quem são os dados? A quantidade de pessoas entrevistadas. Então, foram 20. Então, a frequência relativa é dada por essa relação aqui, 3 sobre 20, que são a quantidade do valor absoluto sobre a quantidade total. O mesmo vai acontecer para as demais variáveis. Nós tínhamos lá a frequência, por exemplo, do número de casados, professora Manuela. Eram 8 casados, então ficaria 8 sobre o total, 8 sobre 20. Então, a frequência da quantidade de pessoas casadas, a frequência absoluta é 8. Porém, a frequência relativa é a frequência absoluta sobre o total, ou seja, 8 sobre 20. Então, a gente tem aqui algumas observações, olhem só. É comum a frequência relativa ser expressa em porcentagem. Então, se a gente pegar a última frequência relativa que a gente viu, que é a frequência de pessoas casadas, 8 sobre 20, essa fração ela representa um número, correto? Correto, se eu dividir 8 sobre 20, eu vou ter um resultado. Mas eu posso expressar também em porcentagem. Como que a gente faz para representar isso aqui em porcentagem? A gente simplesmente multiplica por 100. E o que acontece quando a gente multiplica por 100? Nesse caso, nós temos 8 sobre 20 vezes 100. A gente pode simplificar aqui esse zero com esse zero. E aí, o que nós vamos ter? Vamos ter 8 vezes 10, que é 80, dividido por 2, que é esse 2 que sobrou aqui no denominador. 80 dividido por 2, a gente já consegue fazer direto, é igual a 40. Então, olha só, o que a gente fez aqui? A gente pegou a frequência relativa que estava em forma de fração, 8 sobre 20, e transformamos em porcentagem. Para transformar em porcentagem, a gente multiplica por 100 e no resultado a gente acrescenta o símbolo de porcentagem. Ou seja, essa fração aqui, 8 sobre 20, é o mesmo que 40%. Ou seja, 40% das pessoas entrevistadas são casadas nesse caso da pesquisa. Agora vejam a nossa segunda observação.
A nossa segunda observação, acompanhe comigo. A soma das frequências relativas dos valores assumidos por determinada variável é sempre igual a 1. Por quê? Porque nós estamos falando aí de porcentagem, nós estamos falando aí de valores que eles são dos números racionais. Então, quando a gente soma esses números racionais, 8 sobre 20, o outro exemplo que a professora citou dos solteiros, 3 sobre 20, todos eles são um resultado, um número decimal. Então, a soma de cada um deles vai ser exatamente igual a 1. E nós sabemos também que a representação em forma de porcentagem são números que variam entre 0 até 1. Então, se eu tenho 40%, isso significa que é 0,4. Se eu tenho 50%, é 0,5. Então, a somatória, tá? A soma das frequências relativas, tá? Não esqueçam, dos valores assumidos por determinada variável é sempre igual a 1. Então, se eu for somar as frequências relativas da nossa pesquisa, professora Manuela, dos solteiros, dos viúvos, dos casados, tá? Então, essa somatória vai ser igual a 1. E nós podemos conferir agora, de uma forma mais organizada, uma tabela e assim a gente pode compreender melhor. Então, já que estamos falando aí dessa somatória, observem aí que o resultado da frequência relativa ali na nossa terceira coluna, então nós temos ali, separado, a professora Manuela colocou aqui no nosso quadro, 3. Então, sobre o total, frequência relativa, 3 sobre 20, que isso é igual 0,15, 0,15 é 15%. Uma outra forma também de você tirar a porcentagem é você simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Isso é um número decimal e esse número decimal é a porcentagem, tá ok? Então, olha como ficou melhor, não ficou, professora? Com certeza. Então, olha só, a gente tirou aqueles dados, esses dados, na verdade, daquela tabela que tinham 20 linhas com as características das 20 pessoas. Mas se a gente está interessado só na variável estado civil, que são 4, separado, solteiro, casado e viúvo, e a gente quer saber a frequência da quantidade desse estado civil, basta a gente olhar diretamente. Se a gente quiser saber quantas pessoas solteiras estavam na pesquisa, a gente vai direto ali na frequência absoluta, que é 7. Se a gente quiser a frequência relativa, a gente tem nas 3 formas. Em forma de fração, que é 7 sobre 20, em número decimal, que é 0,35, e em porcentagem, que é igual a 35%. E como a professora Valcineide falou, lá no final da tabela, a gente sempre vai ter o total. E quem é o total? Na frequência absoluta, é o total das pessoas entrevistadas, que foram 20. O total da frequência relativa é a soma de todas as frequências relativas, que é igual a 1. E a soma da porcentagem vai ser o quantitativo total. E a gente sabe que o total significa 100%. Se a gente pegar a porcentagem de cada estado civil e somar, esse resultado vai ser igual a 100%. Então, vejam só, que para essa variável, estado civil da tabela, a gente constrói essa tabela de frequência. E a construção desse tipo de tabela de frequência, para as outras variáveis, como sexo, frequência semanal de visita ao parque e meio de transporte utilizado, vai ser análoga. A gente pode fazer a mesma tabela de frequência para as outras variáveis. Exatamente. Então, tudo isso depende também do seu interesse. O seu interesse nessa pesquisa são em quais variáveis? Quais se destacam mais? O tema da nossa UCA é o clima da Amazônia. Então, dependendo no tema da pesquisa, você vai escolher aquela variável que mais se destaca, tá? Ou as que mais se destacam e vai elaborar tabelas ou gráficos que melhor representem esses dados, tá? Então, nós temos umas formas de representar esses intervalos e também de representar esses dados. Então, nós trouxemos aqui na cartela, porque nós vamos falar agora desses dados estatísticos, tá bom? Então, nós vamos convencionar que cada intervalo construído é fechado à esquerda e aberto à direita. Isto é, a notação fechado em A e aberto em B refere-se ao intervalo real aberto em A, fechado em A, aberto em B, que inclui A e não inclui B. Isto é, então olha só, como que a gente vai entender isso, professora?
Vamos lá. Nós temos aqui a representação. Então, se eu estou falando de dados desse intervalo, então existe lá um número, vou escolher esse número de A até B, mas a quantidade inclui o A e exclui o B. Então, isso significa que cada valor ali pertence aos números reais, sendo que esse valor é maior ou igual a A e menor que B. Como assim, professora? Nós vamos escrever aqui um valor, por exemplo. Se eu tenho uma numeração, por exemplo, de 1 a 4. Vamos falar em idade. Então, eu quero idades de 1 até 4. Como eu posso representar esse intervalo de crianças que tenham nessa idade de 1 a 4, mas eu não quero incluir o 4? Então, o que eu digo? Como eu escrevo isso? Eu digo que isso está fechado em 1, inclui todas as crianças de 1 até as crianças não completarem, os 4 anos, tá? Então, eu digo que é aberto aí, tá? Em 4. Como que eu represento isso em notação? Eu escrevo assim, ó. Eu escrevo 1, então aqui, ó, fechadinho em 1 e aberto em 4. São todas as crianças de 1 até antes de completarem 4 anos. Ou seja, todas as crianças de 1 até 3 anos e 11 meses, né? Porque com 12 já tem 4 anos. Tá ok? Então, isso significa, e eu chamo isso de amplitude, tá? Então, são dados aqui estatísticos que servem para facilitar uma interpretação em tabelas organizadas ali com esses dados coletados, tá? E para ficar melhor, nós trouxemos aqui um outro exemplo, não foi, professora Manuela? Exatamente, a gente pegou outra variável aqui, lá da nossa pesquisa, com as 20 pessoas, que é a renda familiar mensal em salários mínimos. Então, a professora Valcineide explicou essa notação aqui de intervalo, que a gente tem aqui um intervalo de 5 até 8, que inclui as pessoas que têm 5 salários mínimos, mas não inclui as pessoas que têm 8. Então, vocês podem até se questionar, mas professora, se não é para incluir os que têm 8 salários mínimos, nesse exemplo, por que então a gente vai colocar o 8? Para facilitar a nossa contagem, vocês vão já entender isso. Então, olha só. As pessoas que ganham de 5 até 8 salários mínimos, quantas são? A gente vai obter 8 menos 5, que nesse caso é 3. Então, quantas pessoas ganham 5, 6 ou 7 salários mínimos? Olha só, o que tem a ver aqui esses 5, 6 e 7? Qual é essa quantidade? É 3. Essa quantidade é 3. E o que tem a ver esse 3? O 3 é a diferença entre 8 e 5. Se a gente colocasse pessoas que ganham de 5 até 7 salários mínimos, a gente ia acabar se confundindo. Ia fazer 7 menos 5, que ia dar 2, porém, a gente vê o quê? A gente viu que essas pessoas ganham 3 quantidades diferentes de salário, que é 5, 6 e 7 salários. Então, quantas pessoas ganham 5, 6 ou 7 salários mínimos? A gente vai olhar para a frequência absoluta, que é 2. E aqui a quantidade de pessoas que ganham de 8 a 11 salários mínimos. Quanto é 11 menos 8? 3. Então, essas pessoas ganham ou 8, ou 9, ou 10 salários mínimos. Então, 5 pessoas, de acordo com a tabela, ganham entre 8 e 10 salários mínimos. Por quê?
porque o 11 não está contando, mas aí o 11 vem contar aqui na outra linha. E assim a gente segue analisando a tabela. Por exemplo, aqui na última linha. Quantas pessoas ganham de 17 a 19 salários mínimos? 2 pessoas. Qual é a diferença entre 20 e 17? 3, porque a quantidade de salários é 17, 18 ou 19. Então, o máximo que as pessoas entrevistadas ganham de salário mínimo é 19 salários mínimos. E vejam que aqui a gente tem também a coluna da frequência relativa. Quando a gente vai pegar a frequência relativa, por exemplo, da maior frequência absoluta, onde a maioria das pessoas se encaixa? Aqui, na faixa de 11 a 14 salários mínimos. Lembrando que o 14 não faz parte. Ou seja, pessoas que ganham 11, 12 ou 13 salários mínimos são 7 pessoas. E representa o quê? O maior quantitativo, que é quanto? Nesse caso, 35%. 35% das 20 pessoas vão ganhar até 13 salários mínimos, entre 11 e 13 salários mínimos. E isso vai valer para todas as outras variáveis. Vejam que aqui na frequência relativa, a gente também já tem o cálculo. Para esse exemplo que a gente viu, a frequência relativa vai ser quem? A frequência absoluta, que é 7, sobre o total. Quem é o total? O total de entrevistados, 20. Então, 7 sobre 20 é 0,35. Professor, eu não sei fazer esse cálculo. Então, vamos praticar aqui esse cálculo. Quanto é 7 sobre 20? 7 sobre 20 é o mesmo que 7 dividido por 20. Mas vejam que 7 é um número menor do que 20, então a gente não consegue dividir 7 por 20 de início. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos acrescentar um 0 aqui ao lado do 7 e dividir por 20. Mas eu posso fazer isso, professora, simplesmente acrescentar um 0 do lado do 7? Não. Na matemática a gente tem regras. Então, toda vez que a gente mexe num fator aqui, nesse caso da divisão, a gente vai mexer no outro, para a gente poder ter uma equivalência. Então, se eu acrescentei um 0 do lado do 7, aqui no resultado, aqui no quociente, eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula. E agora sim eu vou dividir 70 por 20. Mas aí eu posso facilitar o meu cálculo. Eu posso eliminar o 0 do 70 com o 0 do 20. Então, a gente vai ter uma divisão de 7 por 2. Agora sim eu sei dividir. 7 por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6, sobrou 1. Então, a gente acrescenta o 0 e continua dividindo por 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. E agora não tem resto aqui na divisão. Ou seja, 7 dividido por 20 é igual a 0,35. É o mesmo que 0,35. Está aqui, ó, o resultado. E em porcentagem, como é que a gente faz? Pega o 0,35, que é a frequência relativa, e multiplica por 100. 0,35 vezes 100 é igual a 35. Ou seja, a porcentagem de pessoas que ganham de 11 a 13 salários mínimos é de 35%. E isso, professora, é muito bom saber. E nós estamos aqui também com algo que facilita o nosso entendimento. Explicamos toda essa parte de frequência absoluta, frequência relativa, como organizar todos esses dados em tabelas, porque todos eles são de suma importância, inclusive aí para o estudo, né? Porque quando você quer prever grandes secas
ou grandes cheias no clima, você se faz estudos e analisa aí as frequências. Então, dessas frequências vão gerar índices. E nós trouxemos aqui um exemplo. Nós temos aqui uma tabela e nessa tabela está a classificação dos períodos secos e chuvosos do SPI, tá? Que é o sistema de precipitação monitorado, tá? Então, todo esse sistema, nós chamamos também de normalizado, se refere aí a esse espaço. Então, nós temos aí, por exemplo, que menor que 1,5 negativo, isso significa que ele está classificado ali em extremamente seco. Então, a probabilidade da ocorrência disso é de 6,7%. Olha só. E quando é que isso está muito chuvoso ou moderadamente chuvoso? É quando esses estudos, esses dados, quando eles são analisados, e olha ali o intervalo, quando está entre 0,5 a 1,49, então significa que a classe dele é moderadamente chuvoso. Então está ali, ó, a probabilidade da ocorrência é de 14,9. Mas quais são as maiores probabilidades segundo aqui a nossa tabela? A maior probabilidade, que está ali em porcentagem, é o de 28,4, que é o quase normal, que é quando ali o nosso índice está entre 0,49 negativo a 0,49 positivo, tá? Então trouxemos aqui esse exemplo para que ficasse claro aí para vocês a importância de analisar esses dados e também divulgar de uma forma clara, tá? Então, finalizamos por aqui, não é, professora? Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né, como que calcula a frequência absoluta e relativa. E essa foi a nossa aula. Até a próxima!